Você aí que adora ficar abrindo os enxames de abelhas todo dia, toda semana, 3, 4, 5 vezes por mês, eu vou te explicar que não pode direto fazer esse procedimento aqui. Sabe por quê? Vou te explicar agora. Então me acompanha até o final desse vídeo. Você quer saber o porquê que você não deve ficar abrindo as colmeias de abelha sem ferrão demais, diariamente? Sabe por quê? Porque cada colmeia dessa aqui é um enxame, cada colmeia. Você pode ter aí na faixa de 2, 5, 10 colmeias e tem muitas pessoas que são bem ansiosas. Eu, por exemplo, sou muito, mas eu procurei me adequar, me evitar com relação à questão de ficar abrindo enxame demais. Porque uma colmeia dessa aqui, ó, por exemplo, ela tá aqui, ó, fechadinha e já tem muito tempo que eu não abro essa colmeia. Já tem mais de mês. Sabe por quê? Porque se eu ficar abrindo demais, como o enxame aqui ele tem uma temperatura interna, ela controla a temperatura, tá tudo controladinho aqui dentro. A partir do momento que eu vim aqui puxar esse plástico e abrir, já vai desregular a temperatura dela interna toda. E elas vão ter que trabalhar novamente dobrado para manter a temperatura que estava antes de você abrir. E outra coisa, cada enxame tem um feromônio diferente. Nenhum aqui tem um feromônio, não tem uma entrada igual a outra, a caixa não é igual a uma outra. Vocês observam que cada uma tem uma característica diferente, mas lá dentro tem um feromônio. Que feromônio é esse? É um feromônio que muitas vezes as próprias operárias e principalmente a rainha exala para manter o enxame ali controlado. E da seguinte forma, a rainha ela precisa ficar exalando um feromônio ali dentro para manter o ritmo de postura sem que comprometa o enxame. Muitas das vezes, quando você abre aqui a caixa, você vai deixar esse feromônio que está todo exalado ali dentro da colmeia se espalhar pelo ambiente. O enxame vai ter que trabalhar muito mais para manter o feromônio novamente, porque você abriu a colmeia novamente. Então, são coisas que vocês têm que tomar muito cuidado, porque isso compromete o enxame. O enxame, ao invés de perder tempo fazendo outra coisa, vai perder tempo fazendo a controlação da temperatura ambiente ali dentro novamente e a controlação também do feromônio que é exalado ali dentro. Porque a partir do momento que o feromônio ele é exalado, ele se espalha pelo ambiente só de você abrir, a rainha, em algumas ocasiões, ela pode até suspender, parar a postura, porque você está abrindo demais. Então, como e quando e quantas vezes eu posso fazer revisão em uma colônia de abelha? Vai chegar uma época do ano, principalmente no período do inverno, que você vai precisar alimentar as abelhas, justamente porque às vezes você fez a colheita do mel, ou até mesmo quando você não fez a colheita do mel, você pegou e viu que o enxame não conseguiu se desenvolver tão bem quanto a outras colmeias. Sempre tem uma que desenvolve menos e sempre tem uma que desenvolve mais. Então são coisas que a gente tem que ficar atento, mas como que a gente vai saber? É quando a gente vai fazer revisão. Mas Tainan, vai fazer revisão todo dia, toda semana, todo mês? Uma coisa que vocês têm que se atentar é que toda revisão que você vai fazer é que você vai encontrar um enxame que está precisando de um reforço de cria, um enxame que está precisando de doação de abelhas, de campeiras, ou um enxame que está precisando de alimentação, precisando de bombom de pólen, precisando ali de cera mista e por aí vai. Então a revisão em cada colônia de abelha ela é de suma importância, até mesmo para o desenvolvimento da colônia e também, muitas das vezes, você pega um enxame que está comprometido, que está quase na beira da morte e você consegue ressuscitar eles da cinza. A revisão, ela pelo menos, ela deve ser feita uma vez por mês, em cada colmeia, para vocês verem o movimento de como que as abelhas estão entrando e saindo, para vocês verem como que está internamente, se está tendo postura, se está tendo alimentação, se está precisando de algum cuidado ali do meliponicultor. Agora a questão da alimentação. A alimentação vocês só vão fornecer quando o enxame está precisando mesmo.
E é na revisão que você vai conseguir identificar isso. Olha só para vocês verem esse enxame aqui, ó. Olha a quantidade de alimento que ele ainda tem estocado. Vocês estão vendo aí que aqui tem alguns que estão abertos ainda. Aqui é a melgueira, tá, pessoal? Então tudo isso aqui é mel. Deve, praticamente certeza, ter pólen lá embaixo, que geralmente o pólen ele vai ficar ao redor do ninho. Então, levando em consideração todo esse alimento que tem aqui e que muito provavelmente tem alimento no ninho e sobreninho, essa colmeia aqui ela vai passar o inverno tranquilamente até chegar à próxima florada. E quando que é a florada, Tânia? A florada ela vai vir entre a primavera e o verão. Inverno, período de chuva, as abelhas não conseguem coletar alimento. Então, o que elas vão fazer? Elas estocam o alimento que elas pegam entre a primavera e o verão, que no caso esse aqui foi elas que estocaram, para passar esse período de inverno, para voltar novamente na primavera e verão. Já vai começar um novo ciclo ali, né, de alimentação, de fonte de alimento que elas vão encontrar na natureza. Quando você tira esse estoque de alimento aqui dessa colmeia, quando você vai fazer a colheita do mel, você não se colhe o mel de todas essas 3 alças, do ninho, sobreninho e melgueira. Geralmente você vai colher da melgueira. Em algumas das ocasiões você pode colher do sobreninho se tiver muito alimento embaixo também, que geralmente tem. Então você tem que colher um pouco desse alimento e deixar uma outra parte para elas. Vocês não podem colher tudo de uma vez. Imagina só você pegar e vir retirar todo o alimento dessa colmeia aqui. Como que ela vai sobreviver no período de inverno se você não vai estar alimentando? Essa colmeia não precisa de alimentação, mas se você colhesse o mel aqui dela, seja 50%, 70% e deixasse 30% ou 50% para ela passar o período de inverno, às vezes, dependendo da população, não seria nem o suficiente. Ela morreria de fome. Muitas das colmeias das abelhas sem ferrão acabam morrendo porque o meliponicultor, ele vai lá, colhe o mel da abelha praticamente todo, deixa só um pouco e não entra com alimentação. Alimentação, manejo, revisão é de suma importância. Então, nessa ocasião aqui, essa colmeia não precisa de alimentação. Agora, por exemplo, se você abrir uma colmeia aqui, vamos ver essa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que não tem alimento em cima? O que vocês acham? Olhando essa colmeia e aquela outra que a gente abriu, que está cheia de alimento, para essa que não tem quase nada em cima, qual é das duas que está precisando de alimentação? É essa que está cheia de alimento ou é essa que não tem nada em cima? Pessoal, claramente pelo vídeo vocês já vão conseguir identificar que essa colmeia aqui, que está aqui precisando de alimentação. Vocês observam que tem um copo de alimentação com os gravetinhos aqui, certo? Esse aqui é para a gente colocar o xarope, para a gente fornecer para elas sobreviverem, porque eu colhi o mel dessa abelha, mas vocês observam que mesmo eu ter colhido e mesmo estar alimentando, elas não estão fazendo um estoque muito grande de alimento. E com isso eu vou ter que aumentar um pouco mais o ritmo de alimentação. E como que seria isso? Vocês alimentar pelo menos uma vez por semana. Aqui as minhas colmeias eu alimento de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias para não atrapalhar o enxame. Na questão aí, né, de ficar abrindo a colmeia. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. A alimentação, quando eu forneço aqui para as colmeias que estão precisando, mas não tão urgentemente, de 15 a 15 dias. Agora, um estado dessa colmeia que tem pouca alimentação, eu vou ter que entrar com alimentação de xarope ou mel, ou até mesmo o bombom de pólen, porque vai ser muito importante para essa colmeia, tá? Entrando com esses 2 tipos de alimentação, a gente vai entrar aí com alimentação pelo menos uma vez na semana. Fazendo esse procedimento, não vai atrapalhar o enxame. Por que não vai atrapalhar, Tânia? Porque você vai estar alimentando elas. De qualquer forma, muitas das vezes você vai precisar abrir, tirar o plástico e ver como que está o enxame. Uma outra dica para não ficar abrindo, ter que tirar o plástico aqui e perder a temperatura interna da colmeia. O que vocês podem fazer? Pode colocar um acetato bem transparente aqui, tá? E vir aqui, ó, com um furinho. Faz um furinho aqui, já em cima do pote. O copo de alimentação, ele tá aqui, não tá? Eu pego mais ou menos o rumo dele aqui, faço um buraquinho com a ponta da faca, venho com a seringa, engato ele aqui e aperto, e ela já vai cair automaticamente lá dentro do copo do alimentador, da alimentaçãozinha que a gente vai estar colocando aqui. Com isso, a gente não vai atrapalhar
a regulação da temperatura que as abelhas estão mantendo aqui e nem o feromônio que é exalado aqui, somente aqui dentro, tá? Somente aqui dentro. Então é uma coisa que a gente tem que pensar até mesmo nas abelhas e não só em nós. Porque pensa só, você pegar, chegar aqui e abrir a casinha delas sem permissão. Porque geralmente a gente não pede, a gente pega, já chega, abre, vê como que tá. E muitos dos meliponicultores têm a mania de ficar abrindo todo dia. O cara é ansioso demais. Isso não dá certo. Toma cuidado com você mesmo de ser ansioso demais, porque isso pode matar o teu enxame. Então, tomem bastante cuidado, tá? Então, resumindo a vocês, revisão geral, para você ver como que tá o enxame, cada enxame, uma vez por mês. Não vai esperar 5 meses, 1 ano para você fazer revisão. Às vezes você vai abrir uma colmeia depois de 5 meses, 1 ano, e você vai ver que a colmeia tá morta. E muitas vezes a pessoa chega e fala em mim: Tainan, perdi minha abelha. Aí eu pego e toco no assunto. Você estava fazendo revisão? Você estava alimentando a sua abelha? Quanto tempo você ficou sem fazer revisão? Ver como que elas estavam em estrutura interna? Ah, eu fiquei 6 meses sem alimentar minha abelha. Alimentação. A abelha, ela não sobrevive sem alimento ali internamente. Se você vai lá e colhe o mel dela todo e não deixa nada, a abelha vai morrer de fome. Ela não vai sobreviver. E muitas vezes você tem que recorrer à alimentação artificial, que é alimentação à base de água, açúcar, mais o bombonzinho de pólen. Lembrando a vocês que o bombom de pólen, ele substitui o pólen que é coletado na natureza, e o xarope, ele vai substituir o mel, tá? Em período de escassez, quando não há a fonte de alimento na natureza, que é geralmente no período do inverno. Então, pega essas informações que são de suma importância para você aí iniciante, ou até mesmo para você que já cria as abelhas sem ferrão. Então tomem bastante cuidado, repitam, tomem bastante cuidado com o manejo que vocês estão fazendo aí nas suas colmeias. Uma vez por mês, revisão. Enxame que está precisando de alimentação, mas não tão urgentemente, de 15 em 15 dias. Enxame como o estado desse aqui, você alimentar de pelo menos de 7 em 7 dias. Encher o copo de alimentação. Para a abelha melípona é um copo maior, um copinho de café. Para a abelha trigona, por exemplo, uma jataí, uma mirim, é uma tampinha de garrafa PET. Agora uma mandaguari, uma tubuna, uma benjoí, pode colocar um copo desse aqui, porque a abelha é muito populosa, tem abelha demais. Então, nesse caso, são essas orientações que eu dou a vocês. E lembrando, não coloca a tampinha ou o copo de café ali dentro sem os gravetinhos. É os gravetinhos que vai evitar das abelhas se afogarem. E se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou. E quero também que você é novo aqui no canal, que tá dando uma passadinha, que automaticamente já clicou ali no vídeo, já viu o meu canal, viu como que funciona, como que é top demais. Quero que você aí se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E você aí que quiser dar aquela força, compartilha com seus amigos, com seus parentes, para eles entenderem como que é feito esse procedimento de manejos nas colmeias de abelhas sem ferrão.